Cadê a ONU? Qual o papel da ONU diante de uma guerra tão importante? E quais as consequências que a gente já pode prever dessa guerra para o futuro do planeta? A invasão da Ucrânia pela Rússia tem chamado a atenção de todo mundo nos últimos dias. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar nesse assunto. Mas muita gente tem se perguntado, cadê a ONU nessa história toda? Qual o papel da ONU diante de uma guerra tão importante? E quais as consequências que a gente já pode prever dessa guerra para o futuro do planeta? É sobre isso que eu quero conversar no vídeo de hoje, então continua assistindo o vídeo para saber, mas antes, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e dá aquele like. No final de fevereiro desse ano, a Rússia anunciou que ia realizar operações armadas no território ucraniano, mas acabou fazendo isso de uma maneira completamente desmedida, iniciando uma verdadeira guerra sem precedentes desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre essa guerra é que ela aconteceu não por motivos econômicos, mas por motivos geopolíticos. Eu citaria dois principais motivos para essa guerra estar acontecendo. O primeiro é que a Rússia vê o leste europeu, que envolve a Ucrânia, como uma verdadeira linha vermelha que separa a influência política do Ocidente, capitaneada pelos Estados Unidos, e a influência russa. E os Estados Unidos começaram a dialogar com a Ucrânia, situada nessa linha vermelha, para que ela entrasse na OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma aliança militar em que os membros se comprometem a unir forças militares quando um desses membros é invadido. A entrada da Ucrânia na OTAN significaria forte presença internacional militar, especialmente dos Estados Unidos, na fronteira mais importante da Rússia, que é aquela com a Ucrânia. Isso, claro, contraria muitos interesses da Rússia. Interesses esses que são o segundo motivo que eu elenco para essa guerra. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pode estar querendo reviver uma realidade que era vigente no planeta até o início dos anos 90, quando a União Soviética era uma verdadeira potência global, tanto em termos políticos, econômicos quanto sociais. Então, Vladimir Putin, presidente da maior herdeira da União Soviética, pode estar querendo criar um grande império russo nos dias de hoje. E uma outra coisa que a gente precisa saber sobre essa guerra é que ela é totalmente ilícita. Ela não encontra fundamento algum no direito internacional. E ela coloca em xeque todo o sistema geopolítico internacional que vem sendo construído desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E uma invasão nesses termos, sem respeito nenhum às normas internacionais, significa uma volta à lógica do século XIX, em que a diplomacia é só um teatro e o que importa é o uso da força através da guerra. Essa guerra não tem precedentes porque nunca antes a Carta da ONU foi tão violada. Nunca desde o fim da Segunda Guerra Mundial, um poderoso membro permanente do Conselho de Segurança da ONU se envolveu numa guerra tão destruidora. E essa guerra, pela primeira vez na história, também é uma guerra cibernética, envolvendo a disseminação de fake news. E também a Rússia tem atingido alvos civis nessa guerra, o que é crime pelo direito internacional penal. E aí a gente entra no nosso assunto. Cadê a ONU? Qual o papel da ONU nessa história toda? A ONU não tem o dever de tentar acabar com essa guerra? Primeiro, a ONU tem sim a missão de promover a paz. Ali no preâmbulo da Carta da ONU, de 1945, está escrito que a ONU foi criada para livrar a humanidade do flagelo da guerra. Mas o que a gente deve entender é que esse é um investimento de longo prazo, de um projeto para ser concretizado a longo prazo. É um projeto que vem sendo construído desde a criação da ONU em 1945. Eu costumo mencionar que a ONU é, antes de qualquer coisa, um espaço de negociação. O ambiente onde os Estados podem sentar diplomaticamente e negociar. E a ONU, afinal de contas, é composta por Estados. Então, claro que existem interesses políticos em jogo. Mas o principal objetivo da ONU, até o momento, ela conseguiu, que foi evitar a Terceira Guerra Mundial. Mas nunca antes a ONU esteve tão perto de fracassar no seu objetivo. Mas o que a ONU pode fazer e está fazendo é dando espaço para os países manifestarem o seu não apoio político a essa guerra. Recentemente, na ONU, 141 países votaram a favor de uma resolução que condenava a guerra. 35 países se abstiveram da votação e só 5 votaram a favor. Nenhuma democracia votou a favor da Rússia. Isso escancarou o isolamento diplomático político da Rússia para o mundo todo e é importante tanto que já foi uma estratégia utilizada anteriormente pela ONU, por exemplo, na guerra dos Estados Unidos contra o Iraque.
A ONU desaprovou a guerra e isso contribuiu para um sentimento de anti-americanismo ao redor do mundo. E aí, falando em Estados Unidos, cadê ele nessa história toda? Ele, que é outra potência militar do mundo e deu ali a faísca que faltava para acontecer a guerra? Acontece que os Estados Unidos são uma democracia. E o presidente Joe Biden, ele tem umas eleições a enfrentar daqui a 3 anos. Diferente do Vladimir Putin, que não tem que se preocupar com eleições nenhuma porque ele é um ditador. Então qualquer ação dos Estados Unidos tem que ser pensada também sobre uma ótica política e eleitoral. Inclusive, até o momento, eles têm se manifestado no sentido de que só vão proteger aliados da OTAN. E a Ucrânia, até o momento, não aceitou formalmente fazer parte da OTAN. Em resumo, com essa guerra, a Rússia está colocando em xeque os limites impostos pela ONU desde a Segunda Guerra Mundial, inclusive com a ameaça da utilização de armas nucleares. E aí a gente pode ir para o nosso próximo ponto. Quais as consequências que já é possível prever dessa guerra ao redor do planeta? A mais importante e grave delas, a meu ver, é uma tendência à maior militarização ao redor do mundo, inclusive com o fim de programas de desnuclearização que já estavam sendo levados a cabo em outros lugares do planeta. Porque com a Rússia ameaçando usar armas nucleares, ninguém vai querer perder as suas armas nucleares que já tem. E quem estava se desnuclearizando provavelmente vai desistir disso. A Ucrânia, por exemplo, se desnuclearizou. Se ela não tivesse se desnuclearizado, se ainda tivesse armas nucleares, provavelmente essa invasão não estaria acontecendo assim. E essa guerra pode encorajar outras guerras ilícitas ao redor do mundo. Pode encorajar, por exemplo, a China a invadir Taiwan, a acabar com Hong Kong. E sobre consequências para a Rússia e para o próprio Vladimir Putin, ainda é incerto saber o que isso pode acontecer. Porque apesar de muitos crimes sob a ótica do direito internacional penal estarem acontecendo, a Rússia não faz parte do Tribunal Penal Internacional. Então Vladimir Putin, se capturado, dificilmente poderia ser levado a julgamento por cometer crimes contra a humanidade. Mas isso não descaracteriza o fato de que essa guerra não encontra amparo nenhum no direito internacional. E aí, deu para aprender um pouco com esse conteúdo? Me conta aqui nos comentários, curte o vídeo se ainda não curtiu, se inscreve se ainda não se inscreveu. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.